eu ver. Não, acho que está boa. Boa tarde. Então, estamos aqui para mais uma conferência do VivaVox. Hoje temos a honra, o prazer de estar com a Juliana Ajo, minha amiga, doutora em filosofia, professora da UFBA, e ela vai falar sobre o desejo livre em Aristóteles. É isso aí. Bem-vinda, Juliana. A palavra é sua. Tá certo. Obrigada, Aldo, pelo convite. Espero que todas e todos estejam bem, na medida do possível, né? Nessa situação que nós vivemos. E, bom, para a gente ter um pouquinho de prazer intelectual, filosófico, eu vou falar não mais que 40 minutos, e aí a gente passa a conversar sobre esse assunto. Então, eu chamei de desejo livre em Aristóteles e eu queria explicar um pouco por que isso, né? Veja, o desejo, de modo geral, ninguém sabe o que é, né? E muito menos o que fazer com ele. Esse é o grande conflito, o grande problema, né, teórico e conflito prático em relação ao desejo. Mas nós continuamos, desde a época dos gregos, ou mesmo antes, não importa, né, nos esforçando para compreender algo da sua natureza, algum aspecto que seja. E mais ainda, nós insistimos em vislumbrar o seu papel nas ações que nos conduzem ao bem-estar moral e psicológico, portanto, como os gregos diziam, a felicidade. Então, qual que é o papel do desejo para a felicidade? Ele tem um papel muito importante. E Aristóteles centra, então, a sua, digamos, a sua análise sobre o desejo, do ponto de vista ético, no que a gente pode chamar de uma educação dos desejos. Mas a minha proposta aqui é só demonstrar que o desejo mais livre que possa existir, segundo Aristóteles, né, a partir da minha leitura de Aristóteles, é o desejo cujo objeto seja o bem. E o modo seja o de desejar o bem em vista dele mesmo. Então, esse desejo, ele tem como pressuposto uma aposta na autonomia da razão e como desdobramento uma ação livre, virtuosa e justificada racionalmente. Então, eu vou querer chegar nisso no final da minha exposição, né? Então, para Aristóteles, de modo geral, a felicidade, ou bem viver, a eudaimonia, depende necessariamente do nosso modo de ser e agir no mundo. E viver bem significa o quê? Agir bem. Portanto, ser uma pessoa boa ou virtuosa, ter uma spudaios. Então, aqui nós vemos o quê? Uma tripla imbricação entre viver bem, agir bem e ser uma pessoa boa. Ou seja, viver bem é realizar atividades virtuosas, e para realizá-las de modo virtuoso é preciso ser uma pessoa virtuosa. Então, não é possível viver bem sem agir bem, tampouco seria possível agir virtuosamente sem ser uma pessoa virtuosa. Né? Ou seja, não basta ter a disposição virtuosa, que é rexis areté, sem, de fato, ter o hábito de praticar essas ações virtuosas. Então, a disposição virtuosa, ela é adquirida, a gente sabe bem, né, e mantida pelo hábito de agir virtuosamente. Então, é preciso praticar com regularidade as ações virtuosas para se tornar alguém virtuoso, o que significa, sem dúvida, educar o desejo. O desejo aqui, o termo é órexis. Então, isso significa que o desejo ele tem um papel central numa concepção de ética, uma concepção ética que se fundamenta nas virtudes e nas ações, como é o caso da ética das virtudes aristotélica. Né? A educação do desejo é justamente o que Aristóteles denomina por aquisição da disposição virtuosa. Então, ter a virtude
pressupõe ter educado o desejo a desejar o bem em vista dele mesmo. Então, dessa expressão, desejar o bem em vista dele mesmo, nós devemos, primeiramente, compreender o que significa desejar algo em vista dele mesmo, né? Nós desejamos algo em vista dele mesmo quando nós tomamos certo objeto como um fim em si mesmo, de modo que a ação tenha como finalidade apenas a sua própria realização, né? Então, nós sabemos que o bem pode ser desejado como um fim, em vista dele mesmo, ou como um meio para um fim. E isso significa que um bem pode ser perseguido ou buscado, né? São termos que Aristóteles usa, diocton, perseguido ou buscado, hairesin, seja em vista, seja como um bem, né? Um bem buscado como um fim em vista dele mesmo, catar reautó, ou seja, ou como um meio para outro fim, ou também como um fim em vista dele mesmo e também como um meio para o fim, né? Ele faz essa tripla distinção, caracterização, né? No livro 1 da Nicomaqueia. Então, vamos ver como que essas três formas de desejar se aplicam nos bens éticos ou práticos. Vamos entender melhor um pouco isso, né? Desejar o bem em vista dele mesmo, desejar o bem em vista dele mesmo e também como meio para outro fim, e desejar apenas o bem como meio, né? Então, para Aristóteles, o bem prático, né, e bem prático significa ação, né, practon agaton, é o fim de todas as ações e a felicidade. Então, bem prático é o fim de todas as ações e a felicidade, por ser o fim último de nossas ações, né? Desculpa, porque a felicidade é o fim último das nossas ações, é o bem supremo, né? O Ariston, né? Então, veja só, o bem supremo é desejado exclusivamente em vista dele mesmo. Os outros bens, como o prazer, a riqueza, a honra, a vitória, a inteligência, a saúde, assim por diante, são desejados em vista deles mesmos e como meios para a realização da felicidade. Então, por isso, quando nós nos referimos a esse tipo de desejo pelo bem como fim em si mesmo, nós estamos nos referindo, né? Eu estou me referindo tanto ao bem supremo, como aos bens que são a própria realização desse bem supremo, tá? Eu não estou me referindo aos meios, então eu estou me referindo ao bem desejado em vista dele mesmo e ao bem desejado em vista, né, como fim, né, o bem, então, como fim, e como meio para a realização do próprio fim supremo, que é a felicidade, tá? Então, esse tipo de desejo, ele tem como objeto não um meio exclusivamente, mas um fim tomado em si, exatamente como deve ser desejada a ação virtuosa. Então, desejar um fim é distinto de desejar e escolher um meio, né? E Aristóteles insiste claramente na distinção entre escolha, prohairesis, e desejo, órexis, né? Toda escolha diz respeito a um meio, enquanto o objeto de desejo é um fim, a partir do qual deliberamos sobre os meios. Então, nós deliberamos e escolhemos os meios, mas não os fins. Então, os meios escolhidos deliberadamente são também objeto de desejo, mas de um desejo pelo meio e não pelo fim. Esse desejo pelo meio, esse desejo deliberado, é o que o filósofo denominou de escolha, prohairesis, né? Ele chama de desejo deliberado, órexis buleutiqué. Então, se desejamos certo meio para realizar um fim,
nós assim o desejamos não em vista dele mesmo, mas com vistas ao fim já dado. É por isso que Aristóteles define brevemente a escolha, como eu cito, desejo deliberado do que está em nosso poder. Essa definição de Prohairesis. Isso está lá no livro 3, capítulo 3. Já o desejo, que tem como objeto um fim, não um meio, ele se manifesta de 3 modos. O desejo pelo enfrentamento da dor, timós, o desejo pelo prazeroso, epitimia, e o desejo pelo bem ou pelo fim, que é a búlesis, também chamado de querer ou desejo racional, tá? Então, o gênero é Orexis e tem essas 3 espécies. Bom, qual é o resumo? Em resumo, que eu disse aqui, a distinção é clara entre 2 tipos de desejo: o desejo pelo fim e o desejo pelo meio, né? O desejo pelo fim não é constituído por deliberação, enquanto o desejo pelo meio, a escolha, é resultante da deliberação. Por isso, quando dizemos que desejamos algo, é preciso distinguir se nós desejamos algo como um fim ou como um meio. Todas as ações que são a própria realização do bem supremo, quando desejadas, são desejadas como fins, e não como meios escolhidos em vista de outro fim, né? São não, né? Elas devem ser desejadas, na verdade, é uma educação moral, né? Elas devem ser desejadas como fins, né? Essas ações que realizam a felicidade, e não como meios para outro fim, porque que outro fim haveria de existir para além do fim último, do bem supremo da felicidade? Não sendo assim, é mais adequado dizer, segundo Aristóteles, eu cito de novo, lá no livro 3, capítulo 2, nós queremos, bulômeta, né, estar saudáveis, mas escolhemos deliberadamente, né, prohairumeta, que coisas nos tornarão saudáveis. Queremos ser felizes e o declaramos, mas não é apropriado dizer que escolhemos deliberadamente ser felizes. Então, ser saudável é uma realização da felicidade, portanto, desejar ser saudável é desejar ser feliz. E não desejamos ser felizes como um meio para outro fim. A felicidade é o fim último, portanto, a razão última de todas as coisas, para Aristóteles, né? Tendo isso em mente, né, essa distinção entre esses 2 modos de operar do desejo, nós podemos compreender o seguinte preceito da ética aristotélica: nós devemos escolher e, portanto, desejar os meios que nos permitem realizar adequadamente a ação virtuosa. Mas a própria ação virtuosa, que é, por sua vez, a própria realização da felicidade, não deveria ser escolhida nem desejada enquanto um meio para a realização de outro fim que não ela mesma. Então, a ação virtuosa, ela deve ser desejada como um fim, né? A educação moral significa isso, fazer com que o seu desejo aprenda a desejar o que é bom, ação virtuosa, como um fim, né? Como um bem em vista dele mesmo, e não como um meio. Então, o virtuoso, ele age virtuosamente porque ele quer agir assim, porque, no fundo, ele quer ser feliz, como todos nós, mas, diferentemente da maioria de nós, ele sabe como ser feliz. Ele quer agir bem e ser uma pessoa boa, porque ele quer viver bem, né? Então, a excelência ética do desejo, para Aristóteles, se expressa no modo de ser, agir e viver do virtuoso. Então, como eu já disse acima, a aquisição da virtude, ela pressupõe a educação do desejo, para que ele passe a ter como objeto a ação virtuosa em vista dela mesma. Por quê? Porque a disposição virtuosa é essencialmente uma disposição de bem agir, e agir bem
implica desejar e deliberadamente escolher realizar uma ação virtuosa. Então, o virtuoso é aquele que se dispõe a agir virtuosamente por desejar realizar ações virtuosas em vista delas mesmas. E isso implica, do ponto de vista ético, né, que desejar corretamente, ou como diz Aristóteles, ter desejos retos, né, veja, orté, e é interessante ele usar esse termo, orté, né, desejo reto, isso está lá no livro 6, capítulo 2, porque a ética, ela tem essa relação de procurar uma retitude, né, muito mais do que uma correção, uma retitude do desejo. Então, esse desejo, ele vai se fazendo a partir de a reta razão e o reto desejo, né? É isso que Aristóteles diz. Ele não fala uma correta razão, um correto desejo. Ele chama isso de reto, né? E é interessante isso, porque essa imagem do reto dá a entender que a razão ela é capaz de estabelecer por si mesmo, e o desejo é capaz de ser educado e seguir a razão de maneira reta, né? E não a partir de códigos exteriores que vão ditar o que seria uma boa razão, um bom desejo. Então, um desejo reto, quando tem como objeto exclusivamente um desejo é reto quando ele tem como objeto exclusivamente a ação virtuosa. E isso significa que a finalidade da ação virtuosa é a sua própria realização. Então, para Aristóteles, a ética, né, aristotélica, na verdade, ela tem como pressuposto a possibilidade e ainda a necessidade do desejo ser educado e ter como objeto o bem em vista dele mesmo, né? Isso é o sustentáculo, eu diria, da ética das virtudes, a educação do desejo. Então, eu vou falar um pouco sobre, antes de nós nos perguntarmos como educar o desejo, eu vou falar um pouco sobre essa possibilidade de desejar desse modo, né? Desejar do modo reto. Então, essa possibilidade se justifica, segundo o Stagirita, pela própria concepção de natureza, porque a parte desiderativa da alma é, por natureza, capaz de ouvir e obedecer a parte racional. Então, a razão, por sua vez, é capaz de distinguir os contrários e assim determinar o que é verdadeiro e falso, o que é correto e incorreto, o que é bom, o que é ruim, né? Então, o desejo é a capacidade de nos mover, né? A gente pode dar uma definição a partir do De Anima, livro 3, capítulo 10, uma definição que é a seguinte: o desejo é a capacidade de nos mover, na medida em que ele é um movimento, kínesis, da nossa alma, que se realiza no corpo. Ele é kínesis ou energeia, ele dá os dois termos, né? Ou uma atividade da nossa alma que se realiza no corpo em direção ao que lhe falta, ao objeto desejado. Então, mesmo sendo um movimento da parte não racional, a álogon da alma, veja, é importante dizer isso, que é uma parte não racional, né? Alogon, né? Ausência de logos, e não uma parte irracional no sentido de avessa razão, né? Então, por quê? Porque essa parte não racional, ela pode participar da razão na medida em que ela é capaz de ouvir a razão. Então, o desejo é capaz de ouvir a razão, né? Ele pode ser orientado pela razão, seguir o que a razão determina como sendo bom, tá? Isso está lá, tanto no capítulo 13 do livro 1, como no capítulo 2 do livro 6. Se não houvesse essa possibilidade de habituar o desejo a tomar como objeto o bem concebido racionalmente, nós não poderíamos falar em aquisição de virtude e não poderíamos falar também em autonomia do indivíduo para desejar e escolher deliberadamente
necessariamente as próprias ações conforme lhe mostra a sua razão. Nós teríamos que conceber as ações corretas como uma pura e simplesmente obediência às leis e às regras morais. Então, ao contrário dessa moral hobbesiana, né, Aristóteles aposta na capacidade de autonomia da razão e pressupõe que o indivíduo seja capaz de decidir o que é melhor em cada situação particular e agir em função disto que fora decidido, né, porque assim ele deseja agir, e não porque esteja coagido a obedecer a uma regra, lei ou qualquer outra imposição alheia. Então, pois bem, né? Agora eu vou falar um pouco da necessidade do desejo de ser educado, né? Dada a possibilidade. Então, o que Aristóteles diz? Eu vou citar o capítulo 3 do livro 2. Ele diz o seguinte: os atos são ditos justos e temperantes quando são tais quais os que faria o justo ou temperante. É justo e temperante não quem os realiza, mas quem os realiza também, tal como os justos e temperantes os realizam. Então, é importante a gente sinalizar isso, esse tal como. Ou seja, para que uma ação realizada possa ser considerada propriamente virtuosa, ela deve de ser realizada de modo virtuoso. Então, portanto, ela deve ter sido realizada sendo desejada e realizada como um fim em si mesmo. Veja, segundo Aristóteles, é possível voluntariamente agir bem simplesmente para agradar outra pessoa ou para não ser punido. Alguém poderia, por exemplo, elogiar um político para obter favores, sem de fato querer elogiá-lo, sem achar que os elogios são merecidos, né? Outro exemplo, um jovem poderia ajudar um idoso a atravessar a rua sem realmente querer ajudá-lo, mas para roubá-lo no decorrer do percurso. Isso significa que a ação virtuosa ela pode ser voluntariamente realizada como um meio para outro fim, um fim perverso, por exemplo, né? Então, ao ser realizada como um meio para outro fim, nós não poderíamos dizer que ela foi realizada de modo virtuoso. Então, isso é importante, o modo é fundamental. Então, do que foi dito até agora, nós podemos concluir que a diferença essencial entre aquele que já se tornou virtuoso e alguém que ainda não se tornou é que esse último, que ainda não se tornou, faz algo bom como um meio para outro fim, enquanto o virtuoso age desejando a boa ação por ela mesma, né? Há uma passagem, portanto, entre a realização de uma ação boa, direcionada por razões alheias e condicionada pela consequência, portanto, fundada em uma heteronomia, né, para a realização da ação com vistas à própria realização justificada racionalmente pelo agente, portanto, uma autonomia, né? Então, o virtuoso ele não possui outro desejo senão o desejo de realizar essa boa ação em particular. Ao contrário do virtuoso, aquele que ainda não adquiriu a virtude faz o bem porque quer obter algo com esta ação, mesmo que seja o reconhecimento de que ele agiu bem. Então, a diferença entre aquele que ainda não é e aquele que já é virtuoso reside justamente na disposição de caráter de cada um, no modo de pensar, desejar e agir de cada um. Por isso que o modo como desejamos realizar uma ação virtuosa, sinaliza o tipo de caráter que nós temos. Então, o que nós vimos até aqui, né? Que, segundo Aristóteles, é possível desejar algo bom
não em vista dele mesmo, mas para obter certo prazer ou evitar certa dor subsequente, como um guerreiro que guerreia pelo prazer de obter honras, ou pelo medo de ser punido por fugir da batalha. Então, o fim desejado desse pseudo-guerreiro não é o próprio bem, que é vencer a batalha para defender a cidade, mas vencer para ser afamado, glorificado, ou ao menos para não ser punido e ver a sua reputação arruinada. Então, veja, o guerreiro verdadeiramente corajoso, ele vai à batalha porque é belo agir corajosamente. Teucro, eu quero dar um exemplo da Ilíada. Teucro, que foi um exímio guerreiro grego, ilustra exatamente essa tese de Aristóteles. Num episódio lá da Ilíada, Agamenon, o rei dos aqueus, vendo o arqueiro Teucro dizimar os troianos, ele se aproxima e diz o seguinte para o Teucro. A tradução aqui da Ilíada é do Haroldo de Campos. Está lá no livro 8 da Ilíada, no canto 8. Então, ó capitão de exércitos, ó Telamônio, segue atirando. Sê para os aqueus farol, e para Telamon, teu pai, que te educou desde criança, acolhendo-te em sua casa, embora filho bastardo. Eu te prometo, se Zeus porta escudo e Atenas me concedem que devaste a bem construída cidadela de Ílion, o primeiro de todos, após mim, hás de ser na partilha dos prêmios. Uma trípode, uma biga bem equipada e corcéis, ou a mulher que escolhas para a cama. Em resposta, lhe diz Treuco, imáculo, para que incitar-me, Atreide, gloriosíssimo, se para o meu próprio impulso, se por meu próprio impulso, Timós, eu já me esforço ao máximo. Veja só, ele está sendo movido pelo quê? Pelo seu próprio desejo para agir assim. Teucro, ele é movido apenas pelo seu impulso de guerrear, de ser corajoso, e isso faz dele um verdadeiro guerreiro. Então, e não os prêmios que ele possa vir a ganhar, ele recusa isso, Se então o corajoso deseja simplesmente agir com coragem, ele certamente deseja a ação corajosa por ela mesma. E um sinal disso é o prazer, que ele sente ao agir. Tá? Isso é importante. O prazer que ele sente ao agir, o prazer que sente o virtuoso ao realizar a ação virtuosa é qualitativamente superior àquele que a realizou apenas como um meio para um fim não exatamente virtuoso. E isso vocês podem encontrar lá no livro 2, capítulo 3. Então, desejar o bem em vista dele mesmo também significa ter prazer em realizá-lo. E como nós não nascemos desejando ser corajoso, veja só, o desejo, nesse caso específico, o impulso, ele deve se habituar a enfrentar certas dores. E, para Aristóteles, nada melhor do que o hábito em agir corajosamente para se tornar corajoso. Porque o hábito, ethos, faz parecer familiar aquilo que antes era estranho e faz parecer prazeroso o que antes era doloroso, Isso é interessante, está lá na Retórica, no livro 1, capítulo 10. Então, veja só, é claro que não nos é naturalmente dado o impulso de colocar a nossa própria vida em risco em uma guerra. Esse desejo, ele é socialmente cultivado, no bom guerreiro, Veja, a disposição, como essa disposição corajosa, ela é incutida por repetidas ações, no caso, as ações corajosas.
Então, antes de nos tornarmos virtuosos, de realizarmos boas ações, antes de nos tornarmos virtuosos, na verdade, nós realizamos boas ações sem desejá-las por elas mesmas, mas por uma outra motivação, como obedecer a uma autoridade externa, em vista de ser elogiado, ou evitar de ser repreendido. E aí, com a prática constante, nós nos habituamos a ter prazer com o bem em vista dele mesmo, e não com a sua consequência, possível consequência prazerosa da sua realização. Então, resumidamente, né, ser educado é passar a se habituar a desejar o que se deve e como se deve. Ou seja, o desejo precisa se habituar a ter como objeto o que se deve, que é o bem, e o modo de desejar também deve ser virtuoso, né? O bem deve ser desejado em vista dele mesmo. E isso é o que eu chamo de desejo livre, segundo Aristóteles. Então, veja, esse modo virtuoso, esse desejo virtuoso é um desejo livre, né? E esse modo virtuoso de desejar certamente distingue o desejo do virtuoso do desejo do homem controlado, encratez, né? Aquele que tem governo de si, disposição moral mais próxima da virtude, embora não seja plenamente virtuoso, controlado. Isso vocês podem ver no livro 7, tá? Entre os capítulos 1 e 2, Tratado da Acrasia. Então, o controlado também deseja o bem, mas não em vista dele mesmo. Ao agir, ele está sendo movido por um desejo de superação de si. Ele se esforça por vencer essa força propulsora do apetite, a epitimia, que o leva no sentido contrário do que ele julga ser bom. A ação contrária ao apetite, que ele julga ser boa, mas não prazerosa, e aí eu me pergunto, não poderia ela mesma ser objeto de seu desejo e também fruto de algum prazer? Né? Senão, por que ele agiria contrariamente ao seu apetite? Se ele não desejasse e não tivesse algum prazer em agir assim, contrariamente, né? Porque isso não é tão evidente, mesmo na literatura sobre secundária, sobre Aristóteles. Então, para responder essa pergunta, nós devemos considerar o que lhe move a agir, né? O que move o controlado a agir conforme o que ele julga ser bom e contrariamente ao que ele apreende como prazeroso. Bom, o que move é o querer, ou o chamado desejo racional, a búlices pelo bem. Mas será que ele quer o bem em vista dele mesmo, tal como o virtuoso? Certamente não. Caso contrário, ele não teria que controlar os seus apetites. Né? O controlado, ele deseja em alguma medida o bem, mas não em vista dele mesmo, né? E sim em vista do prazer subsequente. Ou seja, ele age bem porque deseja ser virtuoso, e não simplesmente porque é virtuoso agir assim. Então, ele age conforme a razão, porém sem desejar o fim virtuoso por si mesmo. Então, veja só, ele não age segundo a razão porque não mais deseja o que é contrário a ela, mas a despeito de estar sob forte afecção apetitiva. Então, diante do conflito entre dois desejos, um segundo a razão e outro contrário a ela, vence na sua alma o primeiro. E veja que aqui que Aristóteles usa um vocabulário de guerra que se usa na guerra, né? Esse conflito, esse um vence, o outro perde. Então, vence o desejo pela razão do que o desejo contrário a ela, no controlado. No descontrolado, o acrático,
vence o desejo contrário à razão, a epitimia ou timós, né? Então, o desejo segundo a razão, que é a bulisis, perde, é fraco, por isso uma fraqueza do desejo, uma fraqueza conhecida como fraqueza da vontade, né? Esse fenômeno da acrasia. Então, do mesmo modo em que nós dizemos que o pseudo corajoso age pelo prazer de ser honrado, nós podemos dizer que o controlado não é virtuoso, ou é um pseudo virtuoso, ao agir pelo prazer de se autocontrolar e talvez de ser reconhecido pelos outros. Veja só, vou me explicar melhor. Então, aos olhos de quem vê, a ação boa sendo realizada pelo controlado, ela pode parecer propriamente virtuosa, mas se nós verificarmos o prazer que ele sente e os desejos que ele tem, né, ao agir assim, nós veremos que ele não deseja e sente prazer simplesmente por fazer o bem em vista dele mesmo, mas por superar a si mesmo e talvez agradar os outros, né? Aos outros. Então, agindo assim, com certa frequência, ele pode ir educando seus apetites a terem prazer com o que se deve e como se deve. O controlado que se habitua a agir virtuosamente pode se tornar virtuoso, sem dúvida. O controlado age corretamente, conforme ordena a sua razão, na medida em que ele quer, sobretudo, superar-se a si mesmo. E assim ele o faz por almejar a virtude, a harmonia dos desejos, o fim do conflito perturbador, que o arrasta para longe da virtude, para o desregramento, para a infelicidade, e o aproxima tanto da figura do descontrolado como da figura do intemperante. Por isso que o controlado, ele sente prazer ao agir bem, mas não do mesmo modo que o virtuoso. Porque a virtude consiste essencialmente na harmonia entre os desejos e não no controle de apetites desregrados, né? O vicioso também pode fazer algo bom, mas não porque ele quer se tornar virtuoso, como é o caso do controlado. Ele só deseja certa ação boa, por exemplo, ajudar um idoso a atravessar a rua, unicamente com um fim perverso, roubar o idoso. Então, ele sente prazer em realizar essa ação boa, mas não por realizá-la simplesmente, sim porque ela o aproxima do fim desejado, né, do fim que ele almeja, né, que é um fim perverso. Então, nesse caso, a boa ação ela é apenas um meio eficiente para um fim vil. Ela não poderia ser, em hipótese alguma, desejada em vista dela mesma pelo vicioso, nem em vista de qualquer superação de si, aperfeiçoamento do caráter, como no caso do controlado, e possivelmente também no caso do descontrolado. Então, o vicioso não está em conflito como está o controlado, né? Enquanto o virtuoso sentiria o desprazer de não realizar a boa ação por não conseguir obter o seu fim perverso, o controlado sentiria o desprazer de ter sido vencido pelo seu apetite, por ter se descontrolado, e sentiria vergonha de ter sido fraco, de não ter tido governo sobre si mesmo, enfim, de não ter se distanciado do caminho do vício, né? Então, ele se aproximou, ele se distanciou do caminho da virtude, se aproximou do caminho do vício ao fracassar. Então, vou concluir aqui a minha fala dizendo o seguinte, que a gente pode ter a seguinte clareza, ao menos, né? Que desejar o bem em vista dele mesmo é o desejo propriamente virtuoso, tá? Nesse modo virtuoso de operar o desejo, prazer e desejo necessariamente coincidem. O objeto de ambos é o mesmo, ou seja, a ação virtuosa. Então, tanto o virtuoso tanto deseja como tem prazer com a ação virtuosa. O virtuoso tanto
deseja realizar o bem, como tem prazer necessariamente em realizá-lo, e desejar o bem em vista dele mesmo implica necessariamente ter prazer em realizá-lo, no caso do virtuoso, sempre no caso, né, do virtuoso. Por isso, segundo Aristóteles, a educação do desejo tem como finalidade fazer com que prazer e desejo coincidam, de modo que não haja conflito moral entre querer o bem, por um lado, e ter apetite pelo prazer, por outro, como nos casos de descontrole, acrasia, e controle, encrateia. Então, a finalidade última da educação ética é fazer com que o bem seja o único fim de nossas ações, e não o prazer simplesmente. Significa que o bem deve ser desejado em vista dele mesmo. Isto é, por ser bom e não por ser simplesmente prazeroso. Além disso, a partir do exemplo paradigmático do corajoso, eu destaquei, foi possível destacar o seguinte, né? Quando se age bem, em vista do próprio bem, né, não se está agindo por coerção. É a ação mais livre que possa existir, porque não se está sendo condicionado por uma consequência futura. Quando se age em vista de uma consequência futura, que certamente não depende inteiramente do agente, depende sobretudo do outro, porque é o outro que poderá honrar, elogiar ou punir. Então, o agente está agindo de alguma maneira, em algum aspecto, sob coerção ou sob condicionamento, né? Agir em vista de uma consequência futura é uma ação sob coerção ou sob condicionamento em algum aspecto. Então, essa ação condicionada, ela é mais heterônima, né? Ela opera numa heteronomia, ou seja, uma anomia posta pelo outro, né, do que numa autonomia. Por isso que a ação mais livre que se possa ter é essa em que o agente age desejando agir e desejando o bem em vista dele mesmo, ou seja, realizando o desejo livre, né, que é esse propriamente virtuoso. Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês tenham entendido o texto. Eu vou... Me dá só um minutinho, Aldo, que eu preciso fazer uma coisa aqui. Eu já volto, tá? Um minutinho. Tá certo. Enquanto isso, eu abro aqui para as perguntas. Obrigado, Juliana. Bom, pessoal, eu vou abrir primeiro aqui para os meus comentaristas destacados, né? O Matheus, o Joelson, o Rezende. É muita coisa aqui, muita coisa interessante, né? Sobre a questão da prohairesis, né? Eu fiquei curioso, vou esperar ela chegar, que é para perguntar justamente se tem alguma instância no Aristóteles que se encarregue dessa educação dos desejos, sabe? Se é a filosofia, porque parece que não pode ser o Estado, né? Isso violaria o desejo livre, que é o desejo do bem pelo bem como fim, né? Então parece que não pode ser o Estado. Como é que fica? É verdade. Então, basicamente, eu fiz as anotações, ela falou de uma distinção em Aristóteles sobre o desejo sem deliberação, né? O órex, que visa você desejar a felicidade, não há uma deliberação em torno disso, você deseja pronto. E o desejo e a escolha deliberada, que é a prohairesis, né? Você escolhe os meios para atingir a felicidade. Né? Aí o exemplo é, queremos estar saudáveis e pela prohairesis nós deliberamos como ficar saudáveis, né? Como manter na saúde. E isso... Oi, fala aí, João. Não, porque eu acho que o que você vai perguntar era o que eu queria saber realmente, se pode haver conflito entre as escolhas
para desejar um mesmo fim belo, entendeu? Não, eu estou perguntando não, eu estou, na verdade, aqui só fazendo um resumo. E vamos perguntando isso. Ela falou sobre a reta razão e eu achei interessante, porque Epíteto usa também ortós, né? E ela acha que reto é melhor do que correto. Eu queria perguntar a ela essa distinção. Fala que a parte desejante é, por natureza, capaz de obedecer à razão em Aristóteles, né? O desejo é um movimento, kínesis, ou uma atividade, energeia, no corpo. Certo? E aí ela estabeleceu essa diferença entre o agir virtuoso e o agir controlado, em cratés, né? E eu achei isso muito próximo do catortoma e do cateco. Estou aqui fazendo das anotações que eu fiz enquanto você falou. Bom, então estamos aqui de volta, abrindo para as perguntas. Fala aí, Joelson. O Joelson... É uma dúvida, porque a professora Juliana disse que nós, quer dizer, Aristóteles, né, na interpretação aristotélica, que nós deliberamos sobre os meios, mas não sobre os fins. Mas mesmo que a gente deseje um fim supremo, a felicidade, a gente não vai precisar deliberar sobre os meios como se chegar até esse fim. E se a gente delibera sobre isso, não pode haver um conflito nessas deliberações. A pergunta é se esses conflitos, se existem, eles são bons ou podem ser ruins para se atingir essa felicidade, esse bem supremo. Não sei se eu fui claro, né? Sobre a deliberação sobre esse fim, certo? Sobre a felicidade. Porque ninguém delibera sobre a felicidade para Aristóteles. Não, os meios, sobre os meios. Sobre os meios, então, isso. Nessa deliberação sobre os meios de se atingir a felicidade, pode haver conflito. É uma deliberação. Nesse caso, esse conflito seria, por natureza, um conflito bom? Ou poderia surgir, a partir desse conflito, uma guerra entre nações, por exemplo? Veja só, o conflito nunca é bom, né? Então, assim, o que acontece é que a deliberação é absolutamente necessária, porque você só pode estabelecer o que é bom dentro das circunstâncias particulares. Correto. Então, você só consegue verificar o que é bom e como esse bem pode ser atingido conforme as circunstâncias particulares. Então, isso varia. Por isso, você deve usar a sua racionalidade, que seja capaz de aprender o que deve ser feito e o modo como isso deve ser feito. Há uma razão capaz de aprender o bem e há uma capacidade chamada deliberativa, que é essa que delibera os meios para se chegar a esse fim, a esse bem. Esse bem, ele deve ser a expressão da felicidade. Então, não há conflito entre o bem aprendido, se ele é aprendido corretamente, se ele é aprendido por uma reta razão, que é a razão do virtuoso, não há conflito. O virtuoso ele não estabelece o que é bom, ele vê o que é bom na realidade, para Aristóteles. O bem ele está dado conforme as circunstâncias particulares. Então, não há um subjetivismo ou relativismo, há um particularismo em Aristóteles. Então, isso significa que o virtuoso ele tem uma disposição tal, uma razão e uma disposição ética, emocional, desiderativa tal, que ele consegue aprender corretamente o que é bom, conforme as circunstâncias particulares, e também consegue corretamente aprender os melhores meios, deliberar sobre as melhores maneiras de obter este bem, né, a ser feito. E veja, a grande maioria vive em conflito para Aristóteles. Por quê? Porque o conflito onde está? O conflito não está na ignorância para Aristóteles. Será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo?
porque eu não sei exatamente o que é melhor, etc. Claro, existe isso, né? Mas o virtuoso já é aquele que consegue, escapa, né? Tem uma episteme, né? Prática, uma frônesis, uma sabedoria prática que ele vai fazer, que ele vai conseguir saber. Então, ele não fica em dúvida. Quem fica em dúvida é quem está hesitando. E quem está hesitando é porque está em conflito. E essa é a grande maioria de nós. Ou seja, controlados e descontrolados, que oscilamos entre horas, eu acho que isso é melhor, mas será que isso é melhor? Porque você está sendo empurrado contrariamente a esse seu juízo de que isso é melhor, por algum outro desejo, que está te levando a alguma outra coisa que parece ser boa, sem dúvida parece, mas não necessariamente é, e parece ser boa porque parece ser prazerosa. Então, existe algo que parece ser bom conforme que a razão determina, apreende como sendo bom, e existe algo que parece ser bom conforme o que aparece sentidos. Então, pela sensação. Então, se guiar pela sensação e pelo que parece ser bom porque parece ser prazeroso é o erro, é o conflito. O conflito, portanto, está entre uma dualidade de desejo, que é um desejo que segue aquilo que a razão diz como sendo correta, bulesis, e um desejo que se contrapõe, que disputa, então, a autonomia do sujeito. Então, um sujeito que se orienta por essa ação, por esse desejo pelo prazeroso, é um sujeito que está sendo mais orientado pelo próprio prazer do que por ele mesmo, esse é o ponto. Se orientado por ele mesmo, em sentido forte, é ser orientado pela sua própria razão, porque é a razão que lhe dá autonomia e não o prazer. Né? O prazer coloca o sujeito como sendo um sujeito do prazer, sendo assujeitado ao prazer, né? Escravo ao prazer. Por isso que não pode ser um desejo livre, esse desejo pelo prazer. Um desejo livre é um desejo, para Aristóteles, né? É um desejo orientado pela razão, porque a razão é a nossa faculdade que faz com que o sujeito seja o mais autônomo possível. E, inclusive, não siga as normas de outro, né? Não se paute numa heteronomia, mas numa autonomia. Então, ele aposta na capacidade da razão de fazer isso, né? Então, o conflito que existe é um conflito entre os desejos, e isso vai colocar, evidentemente, possibilidades de realizar os meios, e mesmo diferenças com relação à concepção do fim, entre as pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas para o virtuoso, isso não há conflito. Ele consegue apreender isso com clareza. E se você ainda não é virtuoso, se você está nesse lugar intermediário entre a virtude e o vício, que é a grande maioria, nessa disposição ainda maleável, que é descontrolada, controlada, você precisa seguir, de alguma maneira, isso que o virtuoso diz como sendo bom, né? Como diz lá o poema de Hesíodo, que o próprio Aristóteles retoma no livro 1, né? Bom é aquele que é capaz de colocar para si mesmo os conselhos, né? Ótimo é aquele, né? Que é capaz de colocar para si mesmo os conselhos. Bom é aquele que não consegue colocar para si mesmo os conselhos, mas ouve o outro, ouve o virtuoso. E aquele que não ouve e não consegue colocar para si mesmo, né, o que é bom, esse é inútil. Né? Diz lá o poema de Hesíodo que Aristóteles retoma, e isso basicamente estrutura a própria concepção aristotélica. Veja que a concepção, então, aristotélica do que é ser virtuoso é justamente essa que já estava na poesia grega, em Hesíodo. Né? É aquele que é capaz de dar para si mesmo os bons conselhos, ou seja, capaz de fazer um uso autônomo da sua razão.
Perfeito. A Tatiane, o próximo eu vou passar para o Matheus, mas antes disso, deixa eu que a Tatiane fez uma pergunta dentro dessa. Tatiane, você está aí? Você podia falar novamente? Então, professor, se essa questão... Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Essa questão, professora, que você estava falando aí, é o caso de uma pessoa viciada. Se pode se encaixar nisso que você estava falando aí agora. Do descontrolado e controlado? Sim. Descontrolado. O prazer é um vício, né? Ele é viciante. A gente pode comparar, de fato, essa figura que ora se controla em relação ao próprio prazer, a seguir o seu prazer, ora se descontrola e depois se arrepende. Então, esse sujeito é complicado, né? Porque o descontrolado, ele tem uma dupla dor. Ele tem um prazer, mas duas dores. Eu vou explicar, olha que interessante. Ele tem o prazer de realizar imediatamente o seu objeto prazeroso, né? Então, ele vai sentir prazer ao realizar esse desejo prazeroso, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem a dor de estar em conflito antes, ele hesita, e isso é sofrível, ele não sabe bem como agir, se segue aquilo que ele julga ser melhor, ou aquilo que é contrário ao que ele julga ser melhor, mas que lhe dará prazer. Fumar ou não fumar? Né? Porque o problema não é fumar ou beber café. Para que haja conflito, é preciso haver um mesmo objeto e desejos contrários em relação ao mesmo objeto. A contrariedade dos desejos, ela tem que incidir sobre o mesmo objeto, e não objetos distintos. Porque trata-se de desejar e não desejar ao mesmo tempo esse mesmo objeto. Então, fumar, né? Desejo fumar, desejo prazeroso. E desejo não fumar, desejo que segue ao meu julgamento racional que diz que eu quero ser saudável, um desejo de ser saudável, tá? Então, essa oscilação é dolorosa. O conflito moral para Aristóteles é propriamente um conflito de desejo. Então, vence o quê? No descontrolado, o desejo prazeroso. Neste momento, ele tem prazer, quando ele realiza esse desejo prazeroso de fumar. Ao fumar, ao realizar a atividade de fumar, ele tem concomitantemente, porque o prazer é isso mesmo, um epifenômeno acoplado à atividade que realiza o sujeito. Então, ele tem um prazer ali, um prazer ruim, porque ele está realizando uma atividade ruim. Ele tem um prazer de fumar, mas não deixa de ser prazeroso, porque é ruim, entende? Não deixa de ser prazeroso, não deixa de ter uma sensação prazerosa, isso é importante. Por isso que o prazer não pode servir de critério moral, porque não é porque é ruim que você não deixa de sentir, você sente o prazer, e sente então esse prazer, sentir esse prazer de alguma maneira bom para o sujeito, ele parece ser bom, essa fruição, né? Só que aí quando termina, ele como que cobra a si mesmo, diz Aristóteles, e se arrepende. Então, ele sofre duplamente, ele sofre antes de realizar o seu desejo prazeroso, porque ele está em conflito, e sofre depois, porque ele se arrepende de ter fraquejado. O controlado, ele tem uma dor, digamos assim, e dois prazeres, digamos assim, né? Na verdade, ele tem uma dor do conflito, também, né, de estar oscilando antes de realizar o desejo pela razão, contrário ao desejo prazeroso. E aí ele realiza esse desejo pela razão, então ele tem um certo prazer misturado com uma certa dor de não realizar o desejo, o apetite, o desejo pelo prazeroso. Mas ao terminar isso, ele tem o prazer, o alívio de não se arrepender e de ter bem sucedido, de não ter fracassado, de ter superado a si mesmo, entende? Então, isso que é interessante. Claro que esse exemplo pode esclarecer um pouco, né?
Eu achei muito legal, porque essa distinção entre o virtuoso e o controlado lembra muito a distinção entre o ato catortoma, estoico, né, e o ato cateco. O ato cateco é exatamente isso aí, como você escreveu aí do Encrates. Ele não faz, mas não faz em conflito, né? Ele sofre ainda por não ter tido prazer, embora, por outro lado, fique satisfeito por ter se superado, né, por ter agido bem, né? Então, tem esse conflito. Né? Enquanto o catortoma, ele não, ele é virtuoso. Então, ele tem prazer pleno e não tem nenhum arrependimento por não ter feito, não ter realizado o prazer, né? E os históricos vão dizer que o ato catortoma é justamente do sábio, não do virtuoso. Enquanto o cateco é do cara que progride. É justamente isso, interessante, né? É um paralelo muito próximo, muito próximo. Vejo praticamente uma coincidência. Matheus. Mas eu não, sabe, Aldo, eu não achei nenhuma literatura secundária de Aristóteles, nenhuma até agora, enfim, faz um tempo que eu não vejo isso com mais detalhe, mas uma explanação melhor sobre o controlado, a figura do controlado. Há uma enormidade sobre o descontrolado, né, o acrático, uma literatura enorme, mas sobre o controlado, como essa figura que, de fato, progride, né, e que tem prazer com isso, eu não achei. É uma interpretação que eu faço a partir da leitura que eu tenho de Aristóteles e também da Ética Eudêmia, ajuda um pouco ler a Ética Eudêmia, não só a Nicomaqueia. É legal, porque eu mesmo não me lembro de ter jamais ouvido falar disso. Realmente não é algo... E também não é algo que é valorizado no estoicismo, né? Embora fale muito do que progride, né? Em geral, é apresentado em termos daquela dicotomia, né, do ignorante e do sábio, né? Enquanto o que progride também muito pouco se fala, muito pouco se escreve. Eu acho um paralelo interessante, né? Podia até pensar numa... E é a maioria, né? É a maioria de nós, né, que está nesse lado. Chamar o Matheus. Matheus, você tem uma pergunta? Eu tenho, mas talvez se a pergunta já foi respondida, ela fica como um comentário. Primeiramente, prazer, professora Juliana, assistir a sua comunicação, obrigado. A minha pergunta era se, parece que é óbvio que... Deixa eu professor? O Matheus Silva Freitas, ele é aluno do Arthur Grupilho, de doutorado, é doutorando e também é professor substituto aqui na UFES. Legal. Então, devidamente apresentados, professora, a dúvida era se haveria nessa educação dos desejos do Aristóteles algum registro institucional, mas parece que não, né? Porque isso violaria o próprio princípio do bem por si mesmo, né? E está clara na distinção que a senhora traçou com a ética do Hobbes, né? Então, eu fico pensando, então, restaria ao filósofo, talvez, se não há um Estado para regular essa educação dos desejos, estaria a cargo do filósofo, talvez, fazer isso ou não? Veja, é importante, sim, que o Estado, né, no caso, a gente pode falar de governo, não de Estado, né, o governo da polis atue de maneira a possibilitar uma boa educação, sem dúvida nenhuma. Então, a atuação inclusive a ética nicomaqueia, ele deu, são lições, digamos assim, ou discussões, né, que preleções, eu diria, são preleções para os legisladores de Atenas. Então, a ética de Aristóteles tem uma função política, ele, inclusive, ele encerra a ética dizendo que agora ele vai tratar da política, e a ética ela está a serviço da educação. De fato, nós precisamos de boas leis, ele jamais abriria mão disso, das boas leis. O ponto é que a ação, a lei, ela tem um aspecto geral, não universal para Aristóteles. Então, a lei não é capaz de dar conta
de todos os casos particulares. Mais uma vez, é preciso apostar, portanto, na capacidade racional. Por quê? Porque o bem está inserido de modo inexorável e inalienável na particularidade e na contingência. Logo, é só a minha razão que, por sua vez, pode fazer uso de conselhos, regras, leis e regras morais para conseguir ter clareza sobre o que é melhor a ser feito. Mas mesmo fazendo uso desses preceitos gerais, ela é que vai ter que, usando da percepção das circunstâncias particulares, determinar o que é bom a ser feito naquela situação particular. Então, o que acontece é que, eu falei sobre Hobbes, mas acho bom explicar melhor isso. Aristóteles, ele não é contrário à lei, mas ele não acredita que a boa ação, seja uma obediência à lei. O que ele acha é que a boa ação pressupõe uma autonomia tal da razão, de modo que a razão seja capaz de aprender o que é bom a ser feito na particularidade, e mesmo que isso se contraponha à lei, inclusive. Entende? Então, a possibilidade de se contrapor à lei não está dada na teoria hobbesiana. Porque não há uma crença na capacidade do sujeito, na capacidade racional do sujeito, né? Há uma crença ao contrário, né? Para Hobbes, de que o ser humano ele é atravessado pelo medo, né? E pela ganância, pela ação autointeressada. Então, ele não vai agir de maneira... não há uma aposta nessa autonomia racional, nesse nível, né? Para Aristóteles, há um otimismo ético. Nós somos capazes de educar esse ser humano para que esse ser humano, né? Então, ao contrário de um pessimismo, digamos assim, hobbesiano, de que faz com que nós tenhamos que ter um Estado forte, um Leviatã, ao contrário disso, Aristóteles, ele se coloca nesse lugar de que nós somos capazes, é necessário ter um governo, mas a nossa relação com esse governo não pode ser uma relação servil. Nós temos que preservar a autonomia da nossa razão e da nossa vontade, do nosso desejo. Então, é uma filosofia, basicamente, da autonomia, né, em contraposição a qualquer concepção de heteronomia. Então, eu não posso agir em função do que o outro, mesmo que seja esse outro Estado, as leis, essa racionalidade expressa nas leis, eu não posso agir em função disso. Mas que o Estado é importante, no caso, o governo, né, o rei, os aristói, né, enfim, são importantes para que seja implementada a boa educação para os homens livres, literalmente homens do sexo masculino, né, livres ali de Atenas, isso é importante, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Não dá para ter um bom governo, diz Aristóteles, se nós não tivermos cidadãos educados, bons. Perfeito, esclarecedor, obrigado. Juliana, dentro do que o Matheus falou, o Aristóteles, em algum lugar, ele propõe algum modelo educacional, ou ele crê que as escolas que existiam já podiam fazer isso, ou ele crê que isso é algo que tem que ser aprendido depois que a pessoa já tem uma certa idade, depois que saiu, né, desse ensino fundamental e pode estudar filosofia? Não, Aristóteles não propõe um modelo educacional escolar, exatamente. Não, que eu saiba. Ele aposta, inclusive, que a própria paideia de Atenas é a melhor possível. Ele diz, inclusive, que a polis, o exemplo de polis como a melhor polis que possa existir é a de Atenas. E o exemplo de
de Prudente é o Péricles. Então, certamente ele estava pensando no auge de Atenas, da Atenas clássica ali, do século V. Eu imagino. Tá desligado, Aldo. Obrigado. Tá vendo? Vilmar? Cadê o Vilmar? Cadê o nosso Vilmar? Vilmar que é orientando o nosso, né? Da Juliana e meu. Sim. Acho que ele saiu do ar. Aqui. Enquanto ele está se encontrando aí, deixa eu fazer uma pergunta. Outra coisa que eu achei interessante é essa questão do hábito, né? E é isso muito estranho, porque ele respondeu, mas tem esse mesmo ponto em Epiteto, né? A questão do hábito praticamente não aparece em histórico nenhum. E, mais uma vez, em Epiteto, né, que parece que é muito aristotélico em várias coisas, tem essa questão do hábito. Ele fala justamente isso, né, que você tem que praticar as boas ações e corrigir o hábito, o ethos. Ele também usa a palavra hexis, né, disposição. É isso que eu queria perguntar, né, se em Aristóteles hexis também ocorre como sinônimo de ethos, e se é nesse sentido que o Epiteto fala, de você opor um modo de agir a outro. Por exemplo, ele fala assim, você está agindo de uma forma inadequada, então você passa a agir da forma contrária, certo? E vai praticando isso até... É tipo parar de fumar, né? Não basta pensar... E em Epiteto é a mesma coisa, não basta você dizer, eu cheguei à conclusão racional que é preciso parar de fumar. Não vai adiantar, porque o seu impulso já vai estar habituado ao fumo, né? Então você não só tem que mudar de opinião, certo? Chegar a uma outra deliberação, mas também forçar um novo hábito para que essa deliberação seja posta em prática, se torne um costume, se torne um hábito. É assim também. Então o hábito em Epiteto está do lado de uma potência irracional, né? Como se fosse uma parte desejante, o corpo, né? Ele fala das duas tipos que o homem é composto do corpo e da alma. E é alguma coisa assim semelhante em Aristóteles? Sim, sim. É exatamente isso. Então, o hábito, o ethos, né? Ele é necessário para constituir o ethos, o caráter, né? Com eta, né? Com a palavra, com a letra grega eta, né? E não o epsilon, né? O hábito, epsilon, com epsilon, tem a mesma raiz para Aristóteles da palavra ethos, caráter, para ele. Ele diz isso lá no livro 2. E ele diz que é a via pela qual é a principal via de educação dos desejos, é o hábito. Então, é interessante isso, porque ele mostra como que a nossa razão, ela pode persuadir o desejo, e, aliás, essa é a maneira pela qual se educa os desejos, a razão persuadindo o desejo, mas a principal maneira de se educar é se habituando a agir bem. Então, é realizando um certo ato, uma certa regularidade, né, de ações. E isso é interessante porque mostra que a via de acesso ao desejo da razão é uma via dupla, mas a principal é pela própria ação. É uma via dupla no sentido de que é uma via de comunicação persuasiva, porque você deve realizar as ações, mas não de maneira mecânica ou como condicionamento mecânico, como um treinamento. Então, hábito não é treinamento, para Aristóteles, não é condicionamento. Você deve realizar de maneira regular determinadas ações, mas aprendendo a dar as boas razões, dando as boas razões para si mesmo para realizar essas ações regularmente.
Então, não se trata de um condicionamento à la Pavlovsky, né? É um treinamento. Não, é você repetir, mas sabendo que essa repetição ela é boa, porque você está agindo bem por tais e tais razões. E isso a razão vai dando, e aí com isso ela vai persuadindo o desejo. Então, há uma entrada dupla, digamos assim, há uma dupla incisão da razão sobre o desejo, que é por meio da ação e da persuasão. Então, o hábito é repetição regular de ações que são racionalmente explicadas, né? E não é por uma obediência alheia, simplesmente. Mesmo que inicialmente seja por uma obediência, né? Seja por uma conformidade a uma racionalidade alheia, isso deve se passar, então, com o tempo, a uma autojustificação, né? Aquele indivíduo ele deve agir e deve autojustificar para si mesmo por que ele está agindo assim. Por isso que é interessante. Também acho uma maneira, e aí mostra como a razão ela não tem uma ação direta sobre o desejo. É uma ação indireta. Ou seja, é uma ação por meio do hábito e da persuasão. Né? Não adianta a nossa razão falar, deseje isso, faça isso, deseje não fumar agora. Você pode até falar para você, quantas vezes a gente fala, não faça isso, e você vai, então, você entende? É por isso que é preciso ficar explicando, e também não basta só a explicação. Olha, fumar faz mal, você pode ter até toda uma explicação médica, vai entrar tais substâncias e vai provocar isso, e a probabilidade de câncer assim, assado. Também não basta só o conhecimento teórico e nem a persuasão, né, acoplada, né, que, digamos, transmite de maneira mais sedutora esse conhecimento, né, teórico. É preciso a prática. Então, é preciso, aos poucos, você ir deixando de fumar e, ao mesmo tempo, ir se convencendo. No fundo, é isso a razão, né? É um diálogo consigo mesmo. Você vai se convencendo de que isso é o melhor a ser feito. É isso mesmo, né? Eu estava lembrando aqui, no caso prático, de como eu mesmo parei de fumar. Né? E aí eu li um manualzinho, e aí o manualzinho dizia assim, né? Na verdade, é muito próximo disso, dizia assim, uma voz na sua cabeça vai dizer, não, só mais umzinho. Aí eu tentei pensar, acabou, agora acabou, nem mais nenhum. Então, você estabelece um diálogo literalmente com o seu corpo, né? Que ele quer ruim. Ele quer porque não sabe por que é ruim, né? Ele só quer o prazer, né? Exato, exatamente. Só mais umzinho constitui o quê? É uma opinião que toma o cigarro como um bem e, portanto, mobiliza o desejo pelo prazer de fumar. E aí você tem uma opinião contrária de que o cigarro é um mal, que mobiliza, por sua vez, o desejo de não fumar, ou o desejo de ser saudável. E aí esses dois desejos, obviamente, são o quê? Estão fundados em duas opiniões contrárias sobre o mesmo objeto, por isso que são dois desejos contrários sobre o mesmo objeto. E essas duas opiniões contrárias sobre o mesmo objeto, aí Aristóteles diz, não há exatamente um conflito entre opiniões, mas entre desejos. Olha que interessante. Porque você pode vivenciar você pode ter duas opiniões contrárias, mas se não tiver um desejo acoplado a elas, você não está sendo puxado, arrastado para um lado ou para o outro, como ele diz, né? A palavra é essa, a imagem é essa, é forte da acrasia. Você é arrastado pelo prazer, é vencido e arrastado, né? Todo o seu corpo é arrastado. Se só tiver uma opinião, opiniões contrárias, mas sem desejo, isso não estabelece conflito. Isso estabelece uma... Você pode fazer uma... Eu fiquei curioso. Onde ele fala desse arrastado? Depois você me passa... Acho que é no capítulo 3 do livro 7. É no livro 7, certamente, no Tratado da Acrasia.
Não estou lembrando se é no capítulo 2 ou 3, ali no começo. Na Ética Nicômaco. Na Ética Nicômaco. Na Ética Nicômaco. Que eu fiquei com o capítulo 3, deixa eu colocar aqui, porque às vezes eu faço anotação e não entendo o que eu anotei. Capítulo 3, livro 7. Porque epiteto é a mesma expressão, mas eu uso esse verbo sinarpazo, que é literalmente ser arrastado, né? Como for uma águia pega um bicho e arrasta, sabe? Ser arrebatado também, né? E aí, saber se é o mesmo verbo. Deixa eu passar para o Diogo. Diogo, diga aí. Você quer que eu ache a citação para você ou fica para outro momento, né? Não, depois se está por aqui, depois eu veja se eu vou dar uma olhada. Tá. Deixa eu passar. O Wilder Celestino fez a seguinte pergunta. Parabéns, professora. Uma pergunta primeiro um elogio. Juliana, pela apresentação da Ética de Aristóteles, que muito atrai a todos nós viventes. Gostaria de saber, em sua visão, quais filósofos modernos mais se aproximam da ética aristotélica. Wilder, grato pela partilha, Wilder. Quem que é que está perguntando? Wilder. Celestino. Wilder. Tá. Quais filósofos modernos que se aproximam da ética aristotélica? Veja, filósofos que... A gente tem uma recuperação da ética das virtudes com MacIntyre, né? MacIntyre, né, o nome dele. Mas tem também uma concepção, que eu diria, de modo geral, de que o bem ele não deve ser relativizado e nem universalizado, então nós não devemos optar nem por uma ética deontológica kantiana e nem por uma ética subjetivista, relativista, mas por uma ética particularista. E aí o sentido particularista de Aristóteles, eu acho que tem sido, de alguma maneira, desde a década de 70, retomado, como uma opção a Kant também, tá? Então, uma opção a Hobbes e a Kant, que eu acho que marcam mais profundamente o nosso sistema moral, né, e jurídico. Então, eu diria isso. Acho que uma concepção de verdade como uma verdade particular, até, por exemplo, você vê filósofos contemporâneos como Foucault, que dizem que a verdade ela deve ser historicizada, né? A verdade ela está na particularidade histórica. Então, eu só posso determinar o que é verdadeiro conforme as circunstâncias históricas. Quando eu faço isso, eu estou atribuindo um particularismo à verdade. Isso é um outro filósofo que certamente não é relativista, Foucault, né? Apesar de dizer que a verdade ela é construída dentro de uma particularidade histórica, né? Então, isso escapa do relativismo, tá? Mas um filósofo que eu diria que tem essa proposta. Tá? Então, acho que o particularismo ético é algo que tem sido retomado contemporaneamente. Perfeito, obrigado. A Tatiane tem outra questão. Diga aí, Tatiane. Depois eu vou passar para o Marcos, presente. Falando um pouco, até calhou a pergunta de Wilder, falando dessa particularidade. Ele fala que a felicidade é o fim último de todas as coisas. Essa felicidade seria a felicidade geral ou a minha felicidade? E aí eu lembro que a liberdade do outro começa, que falam, né? A liberdade do outro começa quando a minha termina, ou a minha começa quando a do outro termina. No caso dessa felicidade, seria a mesma coisa, a minha termina, a minha esbarra na do outro. Quem vai, digamos, colocar um freio nessa felicidade seria a moral para ele? Então, não tem como, não faz sentido a gente falar em freio da felicidade, tá? Para Aristóteles. E não há uma dissonância, uma colidência entre a felicidade particular e felicidade de todos. Ao contrário, para Aristóteles,
elas não são colidentes, elas devem ser coincidentes, né? Ou seja, a felicidade, obrigada. A felicidade de um indivíduo particular, ela pode ser alcançada a despeito de uma sociedade degenerada, cujo governo é degenerado, né, diz Aristóteles lá no livro 10 da Ética Nicomaqueia. Então, você pode viver uma certa felicidade dentro da sua comunidade de familiares e amigos. Você pode conseguir viver uma felicidade. Não vai ser uma felicidade plena, por quê? Porque ele diz mesmo, o objeto da política, ele é mais nobre do que o da ética, né? Na medida em que a política visa a felicidade de todos, né? O bem comum. E a felicidade particular de cada indivíduo deve coincidir com o bem comum, né? Porque o bem, ele é um só, embora particular, ele não é relativizado, como eu havia dito. Então, a realização do que é bom, não há uma divergência. Uma vez que você aprende isso que é bom a ser feito, isso é bom para todos nós, né? O governante, o político, ele deve ter uma habilidade maior do que simplesmente ser virtuoso, né, prudente, né? Ele deve ter a sabedoria de governar, né? E para isso é óbvio que ele precisa governar-se a si mesmo, primeiramente. Isso, na verdade, é uma lição platônica que Aristóteles segue, em certo sentido. Então, o governante, ele é bom, ele deve ser bom, deve ser uma pessoa boa, virtuosa. Isso significa que é uma pessoa capaz de se governar, porque, caso contrário, ele não vai fazer um bom governo, ele não vai saber governar aos outros bem, né? Então, nesse sentido, o virtuoso governante é aquele que consegue aprender o que é bom, o bem comum, né, para todos, né, ou para a maioria, digamos assim, as boas ações que devem ser feitas, e elas são coincidentes, elas não atrapalham, estão em harmonia com a realização da felicidade dos indivíduos. Não há para Aristóteles um conflito, não deve haver um conflito de interesses quando quando o bem ele é apreendido corretamente. Então, não se trata de uma disputa pelo bem a partir de conflitos de interesses, não é isso a ética de Aristóteles, né? É uma apreensão correta do bem. Tá desligado o microfone. De novo. Obrigado. Tá vendo? Não basta abrir a boca nesse mundo virtual. O Enio Calistro quer fazer uma pergunta também. Palavra sua, Enio. Estão me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Então, Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Boa tarde. Parabéns aí pela conferência, viu? Muito obrigado mesmo, aprendemos bastante agora nessa tarde com você. Desculpa a ignorância, eu estudo filosofia contemporânea, estudei um pouco de Aristóteles no curso de graduação, há uns 10 anos atrás. Aí me veio a questão que está na esteira, que a senhora falou há poucos minutos atrás, há poucos instantes, na verdade. Eu fiquei pensando aqui, então a gente lembra daquela frase de que a gente fala muito de que o homem, o indivíduo, é um ser político por natureza, um ser social e um ser político por natureza. E no primeiro momento ela me remete a um certo essencialismo, como se por natureza o homem já fosse um ser político. E ouvindo a tua certo fala... que não ouvi, essencialismo, não entendi. Um certo essencialismo, como se o homem já nascesse... um essencialismo, como se o homem já nascesse, por natureza, né, um ser político. E ouvindo a tua fala, a gente percebe que essa domesticação, ou seja, esse uso da razão, da habilidade da razão que Aristóteles coloca como um exercício de domar os desejos, enfim, buscando o bem, buscando a felicidade, e como você falou anteriormente, há uma conciliação entre esse bem individual, essa felicidade individual e essa felicidade que se dá polis, que era extremamente importante para o cidadão grego, ateniense, do período em que Aristóteles viveu. Então, me parece que esse processo da essência
do entendimento do homem enquanto um ser político por essência, me parece que é o contrário. Ou seja, o homem precisa existir primeiro, certo? Ter a liberdade para exercitar voluntariamente, deliberar o caminho do bem individualmente e plenamente enquanto cidadão, participando efetivamente dos seus afazeres enquanto membro de uma sociedade, ou seja, desenvolvendo os papéis que cabe a ele, sendo ético, cumprindo a sua função social e política, e também participando das deliberações enquanto cidadão, das decisões políticas que são melhores para todos na cidade. Ou seja, então me parece que Aristóteles parte de uma base material, embora tenha essa fala dele de que o homem é um ser político por natureza, e não de uma base, diríamos, essencialista, como no primeiro momento me vem à mente. Você concorda, a senhora concorda com isso? Não sei se eu me fiz inteligível. Fez, claro. Claro. Então, Aristóteles é adepto a uma filosofia essencialista, né? Tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista teórico, né? A sua concepção de substância, de ser, também é uma concepção essencialista. A natureza do ser humano tem uma essência. Essa essência é a alma desse ser humano, né? E essa essência é aquilo que faz com que esse ser humano seja distinto dos demais animais, que é a sua racionalidade. A sua racionalidade só pode ser exercida plenamente numa polis. Por isso que o ser humano ele é naturalmente um ser social, um ser político, na medida em que o desenvolvimento pleno da sua humanidade, portanto, da sua racionalidade, que é a sua essência, só se dá numa polis, para Aristóteles, e não isoladamente. Isoladamente, como ele diz, quem não está na polis ou é um animal ou é um deus. Então, o ser humano está entre a animalidade e a divindade, né, e está nesse lugar do exercício da cidadania, né, da política, da cidadania, etc. E há, portanto, para Aristóteles, uma causa final operando na nossa natureza. Aristóteles ele elabora uma teleologia natural, né? Há uma determinação finalística, né? Uma causa final na nossa natureza, que é propriamente a realização plena de si. Então, ao mesmo tempo que nós temos, então, inscrito na nossa natureza essa realização plena de si, que é a realização plena da racionalidade, de uma vida, portanto, racional, conforme a razão. Então, viver conforme a natureza nada mais é do que viver conforme a razão. Se dá numa polis, não se dá em outro lugar. Então, o ser humano naturalmente procura se agregar. O ser humano é naturalmente um animal agregador. Isso significa o quê? Que está dado em sua natureza essa causa final. Ele persegue isso. O próprio surgimento da polis, Aristóteles escreve no livro 1 da Política, como um surgimento natural, né? Os homens passam a se agregar em famílias, e, portanto, em comunidades, e, portanto, numa cidade. Então, o próprio desenvolvimento da cidade é um desenvolvimento natural, teleológico para Aristóteles. A cidade, ela chega, a polis, então, de Atenas, ela está nesse lugar como a realização plena da causa final. E o prudente seria a realização plena da racionalidade prática, digamos assim, né? E se unir, então, prudência e capacidade de filosofar, nós temos a felicidade perfeita, né? Nós temos o exercício pleno da racionalidade teórica e prática, né? Para Aristóteles. Então, assim,
Isso tudo para dizer para vocês que para você que está inscrito na nossa natureza. Há uma determinação teleológica da busca da vida em cidade, que é uma vida que pode, que possibilita o exercício pleno da razão. Há também inscrito na nossa natureza algo contrário a isso, que é o quê? Que pode ser contrário, não que é contrário, mas que pode nos desviar, que é a busca do prazer. Prazer incessante, limitado, etc. Por isso que a educação, ela é uma educação que deve ser feita desde jovem, né, concordando com Platão, né, Aristóteles concordando com Platão. Nossa educação deve se iniciar bem jovem e deve incidir sobre os desejos não racionais, sobretudo. Obrigado. Vou passar aqui mais uma pergunta. Já estamos quase às 4. Vamos ver o que o Marcos Rezende. Marcos Rezende, estás presente? Você pediu aqui para perguntar? Tá, sim. Marcos Rezende, isso. É meu aluno de doutorado. Eu também sou professor de inglês. Diga aí, Marcos. Oi, Juliana. Primeiro, um prazer muito grande de te conhecer, mesmo que de maneira virtual. A sua fama por essas bandas do Nordeste é grande. Né? O Aldo está sempre referenciando você. O Aldo está sempre referenciando você, e agora você enviou para nós também o Vilmar, que é uma grande aquisição, assim, nosso grupo de trabalho, a gente está sempre trocando ideias, então obrigado aí pela sua colaboração também. Juliana, a minha questão é ligar um pouco, tem a ver, talvez uma confirmação mais do que uma questão, mas no fim vai ter uma pergunta mais de orientação. Mas é uma confirmação de fazer uma relação entre Aristóteles e Platão nessa questão da alma, né? Você falou que ninguém consegue definir o que é desejo, e a minha pergunta era, para Aristóteles, onde reside o desejo? E você, de certa forma, já respondeu quando você falou no meio da sua fala, da alma desiderativa, né? E parece que Aristóteles, ele aceita o Platão na sua definição da tripartição, parece que a terceira alma ele chama de nutritiva, não é? A minha questão é, existe, assim como Platão e Aristóteles, esse processo que parece ser de hierarquização, né? Porque quando você fala, no momento da sua fala, você disse que o desejo, ele tem o desejo que ouve a razão, não é? Então, em Aristóteles, como é que dá esse processo? Como é que o desejo ouve a razão? É no momento em que ele estabelece o bem como objetivo, não é? Seria esse o momento dessa relação em que a alma desiderativa, ela ouve a alma racional? É isso que eu gostaria de entender um pouquinho. E finalmente, onde está em Aristóteles, não precisa especificar exatamente o texto, se não tiver de memória, mas exatamente em que obra está o esclarecimento de Aristóteles em relação à sua concepção sobre a alma, não é? Porque o meu trabalho de pseudodoutorado, ele tem esse aspecto como muito relevante. Eu trabalho Galeno, que trabalha a partir de Platão, não é? Essa questão da tripartição da alma, e eu preciso também fazer esse link com Aristóteles, porque o Galeno também, ele traz algumas coisas de Aristóteles, mas eu ainda não cheguei em Aristóteles, nessa definição de alma em Aristóteles. Se você puder dar um indicativo da obra, pelo menos, uma ideia de onde está essa definição de Aristóteles da alma. De ânima. No Tratado de da ânima Alma. Mesmo, né? Ali encontra tudo, né? Sim, o livro 1 todo, ele coloca todas as opiniões sobre o que é a alma, dos seus predecessores e contemporâneos, enfim, inclusive de Platão, e aí no livro 2 ele dá a sua definição de alma. Então é no livro 2, né? Porque eu chequei o livro 1. Isso. Tá. É o livro 2 que ele define mesmo. Ok. Isso. Tá. Com o princípio vital do corpo, né? E como é que se dá esse processo da alma
a desiderativa, ela ouvir a alma racional? Como é que se dá esse processo? Tá, eu vou falar o seguinte, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou te indicar o meu livro, que é Prazer e Desejo em Aristóteles. Ele tem em PDF, inclusive, e lá vai ter um capítulo só sobre a comunicação persuasiva da razão em relação ao desejo. Vem aqui. Agora eu vou ter que... É que meu filho chegou aqui. Vem cá, amor. Quer falar oi? Não quer? Então, tchau. Deixa a mamãe terminar de falar. Aqui, fala oi e fala tchau. Não pode ficar aqui, amor, enquanto a mamãe está falando. Deixa aqui, ó, quem está com 5 anos, 4 anos? Vem cá, vem. Então não põe a calça. Vai lá. Vai brincar. Vai lá, senão a mamãe não vai acabar. Já está dando aquele limite que eu preciso acabar daqui a pouco para ficar com ele. Mas eu respondo essa e aí a gente... veja, em primeiro lugar, Aristóteles não concorda com a tripartição platônica, tá? Ele não, lá no De Anima, ele não usa, inclusive, os termos partes. Isso é um uso que ele faz na ética, mas porque a audiência deles é de legisladores, então é uma audiência que não está acostumada com o seu vocabulário médico, por assim dizer, ou metafísico, físico. Então ele não gosta, ele fala que a alma não está tripartida de maneira nenhuma. A alma tem funções. E o desejo é uma das funções, é uma operação, uma atualização. E esse desejo, ele se expressa de maneira distinta. Um desejo que é capaz de ouvir inteiramente a razão, que seria a búlesis, né, o querer, e um desejo que pode aprender a ouvir a razão, mas ele tem como objeto o prazer, mas ele pode ser educado para que o seu objeto prazeroso coincida com aquilo que a razão acredita ser bom, né? E o objeto que é a dor, né? O enfrentamento da dor, que é o impulso, o timós, né? Um desejo bem amplo. E também tem o desejo pelo meio, né? Que é a prohairesis, a escolha. E essa escolha, ela é inteiramente determinada pela razão, porque ela é fruto da deliberação. Já o desejo pelo fim não é determinado de maneira direta e imediata pela razão, como a prohairesis é. Ele é determinado de maneira indireta, como eu falei aqui, por persuasão e hábito. Bom, como é que a persuasão ocorre? Para Aristóteles, a razão, essa parte da alma, como ele chama parte lá na Ética, né? Essa parte não racional, ela é capaz de ouvir a razão como uma criança é capaz de ouvir ao pai, e não como um aluno de matemática é capaz de ouvir as demonstrações matemáticas. Então, esse prestar atenção é de outra ordem, não da ordem do raciocínio lógico, matemático, demonstrativo, mas é prestar atenção ao pai, é prestar atenção aos conselhos da razão. Então, o nosso desejo, ele é como uma eterna criança para Aristóteles. Ele não aprende, ele não sabe falar, ele não sabe dar as boas razões para fazer o que ele quer, ele é uma capacidade monolítica, que vai em direção ao seu objeto, ponto. É aquilo que é o objeto de desejo? Aquilo que é tomado como um bem, aquilo que é concebido como um bem, né? Se essa concepção for racional e for correta, então seu desejo já está educado. Mas se ela for simplesmente o prazeroso, simplesmente o doloroso, não. Então, o que a gente precisa? Educar os prazeres e dores, porque significa educar os desejos chamados não racionais, né? Os desejos pelo prazer e pelo doloroso, para que seu objeto coincida com aquilo que a razão concebe como sendo boa. Isso significa que
a razão ela vai estar o tempo todo se comunicando com o desejo. Então, essa razão, horas ela pode obedecer ao pai, essa razão, desculpa, esse desejo é como uma criança que ora obedece ao pai, que é a razão, ora desobedece. Então, a gente tem eternamente em nós mesmos uma criança. Só que uma criança bem educada, esse desejo bem educado, é já uma situação de não conflito, em que não há mais desobediência, há um acordo mútuo, há uma, digamos, uma harmonização, uma ausência de conflito. Então, nesse sentido, o desejo, ele é capaz, sim, de participar da razão ao ouvi-la, pela capacidade de ouvir a razão. Veja bem, então o desejo é uma capacidade não racional que pode ser racional por participação. Então, o desejo não é essencialmente racional, tá? A razão é essencialmente racional. Uhum. A razão tem em si mesma o princípio racional. O desejo tem esse princípio por participação, ou seja, na medida em que o desejo é capaz de participar, o termo é participação mesmo, em grego. Agora esqueci, metexi, ou seja, o desejo, ele participa da razão na medida em que ele a ouve, segue os seus ditames. E a razão só consegue fazer com que o desejo a siga, a escuta, sendo persuasivo. Por isso que a ênfase na persuasão é importante. Isso também é algo, Aldo, que eu não encontrei muito na literatura secundária, essa ênfase na persuasão, e eu acho isso fundamental. É muito importante, realmente, né? E como seria esse persuasivo? Isso. Então, veja, o persuasivo é a razão seduzindo, de alguma maneira, os desejos, então é aquele famoso diálogo consigo mesmo, que, no fundo, não é um diálogo no sentido de que o desejo não é capaz de dialogar, de falar, mas o desejo contrário à razão está acoplado a uma opinião contrária. Então, a razão, ela precisa, de alguma maneira, convencer, fazer com que você se convença de que você deve, então, abortar, abandonar essas opiniões, né? Que seriam, então, falsas na medida em que levam a uma consequência ruim do ponto de vista ético, né? Então, a opinião de que fumar é prazeroso é uma opinião que, digamos assim, não é que ela é falsa, ela é verdadeira, ela é prazeroso, mas ela se contrapõe, assim, ela se contrapõe a uma... esse fumar é prazeroso é uma opinião que vai levar a uma ação ruim, que, portanto, contrária ao bem para o indivíduo, né, ao que de fato é bom, e não ao que aparece como sendo bom. Então, a razão, ela tem que ser capaz de dissipar esses bens aparentes, por assim dizer, meramente aparentes, que são frutos de opiniões contrárias à razão, que não são contrárias à nossa natureza e à nossa felicidade. Então, essa razão, ela tem que dar as boas razões, né, as boas justificativas, os bons motivos. Olha, você não quer ser saudável? Olha, você não quer ser feliz? Então, você vai persuadindo assim. Veja, aquela pessoa que não fuma, como ela está, dando exemplo, dando... Então, eu no texto que eu escrevo, a comunicação persuasiva entre desejo e razão, eu vou mostrar como os 3 modos da persuasão podem atuar nessa razão persuasiva em relação ao desejo. Então, esses 3 modos: o modo do elogio, então, uma razão que elogia quando o desejo, né, faz o que ela quer, e censura, né? Uma razão que
deliberativo, então, que procura avaliar corretamente se esse desejo é bom ou não e dar as boas razões para isso, então você fazer essa avaliação consigo mesmo, e um desejo judicativo, uma razão judicativa, um modo judicativo, né, que é você revisitar o que você fez no passado, né, e julgar se isso que você fez foi bom ou foi ruim, porque, como diz Aristóteles, a razão, os meios persuasivos, os modos de persuasão, né, o judicativo incide sobre o passado, o deliberativo sobre o futuro, e o epidítico, né? Sobre o presente. Oi? Isso é epidítico, né? O gênero epidítico. Sobre o presente, o tempo presente. Então, essa razão, ela opera assim, ela operaria assim, né? Isso, claro, eu estou fazendo uma inferência, não é o que Aristóteles diz na ética, tá? Eu estou fazendo uma inferência trazendo a racionalidade persuasiva, ou seja, o modo de persuasão, na relação da razão com o desejo, tá? Então, como que a razão poderia operar? Ela pode avaliar se esse desejo futuramente vai me trazer mais dores e coisas ruins do que boas, se o que eu desejei no passado foi algo ruim ou bom, e se o que eu estou desejando aqui agora é algo ruim ou bom. Então, mas eu acho que, bom, vai estar com mais profundidade lá, você pode achar lá no livro, tá? Sobre essa temática. Só rapidinho, abrir um parêntese, na verdade é um ponto só. No livro 5, lá da retórica, né, o Aristóteles faz uma famosa daimonologia, né? E ele lista os lugares comuns, ou os topoi, do que é a felicidade, do que pode trazer a felicidade, para que o reitor, quando ele fosse pronunciar diante de uma assembleia, né, e for falar o que é melhor para a polis, ele parta desses lugares comuns, né? Do que é melhor, e aí do que traz felicidade. Então, há lugares comuns dos quais o reitor deve partir quando ele quer persuadir sobre a felicidade do cidadão dentro da polis. Lá no livro 5 da retórica. Porque todo discurso persuasivo tem que partir de opiniões comuns, né? Para conquistar a maioria. Já conquistar, logo de cara, a audiência. Maravilha. Obrigado, Juliana. Uma aula excelente, né? Sem palavras aqui. Com certeza aprendemos muito. Agradeço aqui em nome de todo mundo. Já coloquei o livro da Juliana no site, lá da nossa disciplina. Já está em PDF. Não sabia que tinha em PDF já. Tem PDF, Então já distribuí também pelo GT Epiteto. Então é isso. Muito obrigado. E eu vou... Tá bom. Proximamente, nesses próximos dias, vou verificar aquela questão da ProAires, que a gente conversou, do ProAires ou ProAires, né? Sim. Vou alinhavar ali os textos que eu já tenho e a gente começa a falar sobre isso, tá certo? Tá bom. Prazer enorme, muito bom, aprendemos muito. Tudo de bom aí para você, para o teu filho, e vamos nos falando. Tá, um grande abraço. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde.